Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos continuar hoje com a nossa aula de número 15, praticamente finalizando o nosso mini curso. Talvez tenha mais uma aula, mas eu quero começar essa aula descrevendo a questão do chamado decaimento exponencial de um fenômeno elétrico, que é um tipo de decaimento bastante comum, pode-se dizer rotineiro, na vida das células excitáveis de modo geral. Então, nós vamos começar examinando um pouquinho mais de perto a parte final daquele gráfico, onde nós estudamos a resposta da célula a uma série de estímulos, essencialmente um estímulo de corrente quadrado. E aqui nós podemos ver, diminuindo um pouco o zoom, nós podemos ver que ao se desligar o estímulo de corrente, a célula que havia atingido uma voltagem estável na sua membrana passa agora a decair o seu potencial, e esse decaimento então recebe o nome de decaimento exponencial. Nós vamos entender daqui a pouco por quê. Mas o interessante é que nós podemos observar, em primeiro lugar, que esse decaimento ele não é linear com o tempo, e, além disso, que ele, à medida que passa o tempo, a taxa de decaimento é menor. Isso nos leva a uma situação curiosa, que é o fato de que o potencial somente chegaria ao seu valor final num instante igual ao infinito. Isso do ponto de vista teórico. E nós vamos entender também a necessidade de um certo recurso, que eu vou explicar depois, que é o uso da chamada constante de tempo, que nos permite descrever de modo mais eficiente esses fenômenos exponenciais. Então nós vamos agora nos concentrar num outro grupo de diagramas, e eu quero dar uma noção geral, uma ideia de conjunto para vocês desses diagramas. O que nós vamos analisar agora vai ser o decaimento de um circuito que foi estimulado previamente por uma voltagem. Então esse circuito ele estava carregado eletricamente, é um circuito muito mais simples, é um circuito RC em paralelo, e esse capacitor havia sido carregado por uma fonte de voltagem ou de corrente, isso não vem ao caso, mas ele estava, no instante zero, ele estava com uma carga acumulada. Portanto, a voltagem através desses dois pontos era uma voltagem estável e indefinidamente permanente, ou seja, essa voltagem não teria como decair, porque essa chave estava aberta. Então a voltagem inicial, vamos supor que era uma voltagem V, no instante zero. E num dado instante essa chave é fechada, e agora esse capacitor vai se descarregar através da resistência. E o que nós queremos saber agora é o modo pelo qual esse decaimento de voltagem se processa. Ou seja, o que eu quero saber é a equação que rege a queda de voltagem como função do tempo. E para isso, então, nós montamos uma equação diferencial que nos diz o seguinte, que a taxa de decaimento da voltagem em qualquer instante depende da voltagem, mas depende inversamente da resistência. Portanto, na realidade, esta taxa de decaimento é uma corrente, porque vocês estão vendo que é uma capacitância que multiplica dV/dt. Isso aqui é uma variação da carga no tempo, isso é uma corrente. E a corrente depende, e agora fica fácil, usando a lei de Ohm, a corrente é V sobre R. Então, esta é uma equação diferencial que define o nosso processo. E o que nós temos que fazer agora é simplesmente um recurso matemático, que é a integração dessa equação diferencial. E eu vou colocar a equação aqui para aqueles que têm maior aptidão matemática ou maior curiosidade matemática, que eles possam, então, esses alunos possam copiar e depois examinar com calma. Não vamos perder
tempo com esses detalhes, mas o fato é que o resultado, como resultado da solução dessa equação diferencial, nós vamos obter então este resultado aqui. Só um parêntese, né? Ainda para aqueles alunos que têm curiosidade de saber da onde se origina o chamado termo exponencial. Nesse caso, ele está se originando da existência de um logaritmo, e esse logaritmo ele resultou da integração dessa função 1 sobre v. Então, a integral da função 1 sobre v é o ln de v. Muito bem, então, a solução desta equação diferencial, e agora nós vamos focalizar melhor nessa solução, ela nos dá a voltagem através do circuito, do capacitor, que é a mesma voltagem através da resistência, porque esse circuito está em paralelo, em função da voltagem inicial e do tempo. E aqui a gente pode ver que esse aqui é o expoente, é o número e, então e elevado a menos t sobre rc. Isso significa que nós temos então este termo no denominador de uma fração onde 1 é o numerador. Mas essa aqui é uma notação mais cômoda de se usar. Então, esse produto RC, que começou a aparecer nesse ponto da nossa derivação, da solução da equação, então esse produto RC, que é a famosa constante de tempo. Então, isto aqui tem dimensão de tempo, é resistência multiplicado por capacitância. E esta aqui então é a solução. O que a gente pode observar é o seguinte: à medida que o termo t aumenta, que o tempo aumenta, esse número vai se tornando maior. Mas esse número está no denominador. Nós temos 1 sobre esse valor. Então, à medida que esse número vai se tornando maior, 1 sobre esse número vai se aproximando de zero. E, portanto, V0 que multiplica 0 é zero. Então, nós temos que o tempo, que a voltagem, através do circuito, vai se aproximando lentamente do valor zero à medida que passa o tempo. Mas, na realidade, ela só vai chegar efetivamente ao valor zero quando o tempo t for infinito. Isso não é uma coisa muito conveniente para se descrever um fenômeno qualquer, porque ninguém vai querer esperar um tempo infinito para ver o que acontece. Então, existe um recurso matemático que permite que a gente possa analisar esse circuito de uma maneira mais cômoda. E esse recurso vai aparecer aqui. Então, como eu falei para vocês, nós temos que quando t é infinito, a voltagem chega a zero. Ela somente chega a zero quando t for infinito. Mas, vamos supor que t seja igual a RC. Então, voltando aqui, o que acontece quando t for igual a RC? Bom, evidentemente, o numerador e o denominador vão ser iguais. Isto aqui vai ter o valor de 1, e e elevado a menos 1, ou melhor, e elevado a menos 1, ou V0 que divide e elevado a 1, vai ser simplesmente o número e. E nós sabemos que o número e, ele tem o valor que está expresso aqui, que é um valor bastante conhecido, 2.7183. Portanto, a voltagem, quando o tempo for igual a RC, a voltagem será a voltagem inicial dividida pelo número E, ou 0.3679 da voltagem inicial, ou 36% da voltagem inicial. Isso aqui é muito interessante, porque qualquer que seja a voltagem inicial, depois do tempo RC, após o tempo RC, a voltagem vai ser 36% da voltagem inicial.
Isso vale para qualquer momento do fenômeno. Então, a constante RC, o parâmetro RC, recebe o nome de constante de tempo. E essa constante de tempo, ela é encontrada em praticamente todos os fenômenos que têm decurso exponencial, decaimento radioativo, crescimento de populações, vários fenômenos exponenciais utilizam essa constante de tempo na sua descrição. Então nós vamos agora exemplificar esse conceito analisando o que acontece numa célula hipotética. E eu vou dar valores razoáveis para essa célula hipotética. Então uma resistência de membrana de 0,1 gigaohm, ou você sabe que isso aqui significa 0,1, que multiplica 10 a 9, 10 elevado a 9 ohms. E a capacitância de 20 picofarad, ou 20 que multiplica 10 elevado a menos 12 farad. Multiplicando o Rm por Cm, nós vamos ter um RC de 2 milissegundos. 2 milissegundos é um tempo perfeitamente dentro da escala temporal das respostas de células de modo geral. Células nervosas respondem nessa faixa de tempo. Evidentemente depende do tipo de célula, mas é sempre na faixa de poucos milissegundos. São constantes de tempo de poucos milissegundos. E como eu falei acima, qualquer que seja a DP inicial através dessa membrana, uma vez desligado o pulso estimulador que estava mantendo essa DP, a membrana vai decair, o potencial de membrana vai decair a 36,79% do seu valor inicial depois do tempo, após o tempo de 2 milissegundos. Evidentemente, essa análise ela pode ser feita também utilizando o modelo hidráulico. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de fazer essa análise agora, porque nós já estamos chegando no limite dos 15 minutos. Mas eu quero que vocês vejam que existe uma semelhança importante entre o decaimento de um capacitor, a queda de voltagem de um capacitor, e o esvaziamento de um reservatório contendo água. Então, nesse reservatório, no instante inicial, eu abro esse buraco, esse furinho aqui embaixo, o reservatório estava cheio, e no instante zero eu abro esse buraco e eu começo a ter um fluxo. E esse fluxo de água sai através de uma uma resistência R. E portanto o fluxo vai, o nível vai caindo agora. E vocês já sabem que esse decaimento do nível não é linear com o tempo, ele é exponencial também. E aqui nós temos a mesma equação diferencial, só que agora nós podemos ver então que a queda de nível, o ritmo de queda de nível com o tempo, multiplicado pela área da base, então isto aqui, área vezes altura é volume, então isso aqui é a queda temporal do volume, é a diminuição, a taxa de diminuição temporal do volume. Ela depende de H, ou seja, da diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto, e inversamente de R. E aqui nós temos então a montagem da equação diferencial, que é exatamente do mesmo tipo da equação diferencial do capacitor na membrana. E aqui nós temos a solução dessa equação. Vocês podem ver que a altura do nível de água, ela depende de uma altura inicial, que é H0, e decai exponencialmente com o tempo. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de falar, e eu agradeço a atenção de vocês e bom dia.